Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Conflitos Existenciais, que estávamos realizando na quinta e passamos para a quarta, porque na quinta foi colocado o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um outro que nós vamos estar fazendo o estudo. Aí atendendo a essa necessidade premente nossa da instrução. E à medida que eu estava fazendo uma leitura desse capítulo do Conflitos Existenciais, que trata do medo, a Joana ela vai trazer algumas reflexões muito importantes referente tanto à maneira de lidar com esse sentimento, como as manifestações diferentes que isso traz e a sua erradicação. Então, ela vai trazer um pouco que a herança da culpa no nosso inconsciente vai responder por inúmeros desequilíbrios que vão se desdobrar e se mascarar de variada expressão, a se tornar um fenômeno inevitável no processo para adquirir superior nível de consciência. Quando a gente vence o estágio de consciência de sono, o indivíduo encarnado ele descobre uma paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência na Terra. Então ele vai ter mais ampla aspiração de crescer para alcançar um nível elevado da consciência cósmica, para o qual todos nós rumamos. Quando a gente considera nossos crimes e erros perpetrados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento, em face do despertar consciencial, ressumam dos arquivos profundos do self e vão reaparecer na personalidade com imposição constrangedora. Vai se tornar inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo, em muitos momentos. Trata-se de um medo absurdo que se transforma num transtorno comportamental, agravado pela natural aceitação do paciente que aumenta em face da insegurança emocional. E vai se tornar uma patologia que desencadeia síndrome de pânico, transtorno depressivo grave. Nesse sentido que, quando a gente considera o transtorno fóbico na condição de gigante opressor, que cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando distúrbios outros no comportamento dos terrícolas. É por esse motivo que os comportamentos infelizes de uma reencarnação transata se imprimem no refolho do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor daqueles danos que foram produzidos noutrem e procurou ignorar, fazendo o automascaramento de inocência. Nesse sentido, poderíamos incluir tanta perturbação de natureza espiritual, em forma das obsessões sutis, que são consequências daqueles atos ditosos que ficaram sem regularização no pregresso, que acaba que ressuma e que vai trazer os aspectos das obsessões simples e que vão tendo agravamento se o indivíduo ele não desperta para a mudança de conduta, para tratar os aspectos dentro de si que o vincula com gostos sombrios, visto que quando a gente faz a mudança de um hábito negativo para um hábito positivo, isso vai nos ajudando a mudar um gosto negativo para um gosto positivo, que nos afeiçoa ao que é elevado. Já no caso
de fatores exógenos, ela vai trazer as atitudes educacionais no lar, desrespeito pela identidade infante, relacionamento familiar agressivo, narrativa apavorante em que muitos adultos se comprazem, fazendo a atemorização da criança, comportamento agressivo de indivíduos que vão desenvolver medo que adquirem volume à medida que o crescimento emocional e mental amplia a capacidade de conduta do educando. No caso dos comportamentos infelizes, clamorosos, que nós perpetráramos em reencarnações transatas, isso está ligado a fator endógeno. No caso de fatores ligados à nossa atual encarnação, mormente as interações que nós tivemos no nosso primeiro setênio, segundo setênio, que vai do 0 aos 14 anos, isso vai responder por fatores exógenos. Ela vai trazer também de apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o orbe, ceifa a vida, destrói cidade, ameaçando outras. O terrorismo político virulento internacional, violência urbana, injustiça profunda social, competição perversa para projetar no orbe dos negócios, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, de todo porte, vai produzir medo naqueles cuja constituição emocional, que já veio perturbada do infante, pelos temores que lhes foram infundidos, desborda-se em inquietante pavor. É por isso que, quando a gente considera uma grande fatia do noticiário midiático, traz um lixo para dentro das nossas casas, para nossas vidas. Porque ele vai se comprazer em exaltar esdrúxulo, o agressivo ao contexto social, o crime, a vindita, contribuindo para alucinar alguns enfermos perversos que se sentem estimulados à prática de arbitrariedades. Também vai desenvolver o medo da convivência, de relacionar com outros indivíduos, sempre vistos como agressores futuros. Então acaba que se transforma numa reação em cadeia. Então esses medos eles vão acabar impedindo o repouso, faz o desencadeamento de receios imaginativos, e mesmo que tenha apoiação em realidade, aumenta de intensidade, tornando-se quase suportável, fazendo a tormentação da vida e não evita que ocorra fenômeno desagradável, que se tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. Porque os nossos sentimentos, eles precisam de regulação. É como um volume que esteja alto e eu tenho como abaixar, ou que está baixo eu posso aumentar. Inclusive, quando a gente considera as nossas emoções, que vão trazer as primárias, não tem como não sentir. O que eu posso fazer é diminuir a intensidade, é dar uma direção para isso. Por exemplo, quando a gente considera o medo, o indivíduo que é temerário e não receia nada, ele tem uma alta periculosidade para si próprio e para o outro. Visto que um pouco de medo é que leva alguém a andar enquanto está dirigindo um carro numa velocidade adequada, a ter um cuidado com a sua alimentação, a correr se percebe que tem um cachorro latindo vindo na sua direção. Existem determinados comandos de autoproteção e de regulação daquilo que realizamos, que inclusive está ligado à nossa convivência social, que o medo saudável é que coloca essas balizas. Nesse sentido, se alguém não tem
essa emoção numa intensidade adequada, o indivíduo ele é perigoso para si mesmo e para o meio em que ele está. E é nesse sentido que ele pode ter atitudes temerárias, em que ele acaba machucando, vindo a desencarnar sobre pedras, envolvendo em gangue de rua, que vão demonstrar uma falta de autoproteção enquanto percebe riscos que existe para si e para o outro. Mas a questão do medo exagerado, ele vai, por um outro lado, me impedir de ter ações positivas no meio em que eu me encontro. É nesse sentido que a emoção medo, ela faz parte do nosso areal de emoções primárias, mas ela precisa ser direcionada, regulada, adequada ao meu propósito de vida e ao meu objetivo existencial, como com as outras emoções. E é nesse sentido que o aspecto das emoções primárias vão nos dizer que, pela minha vontade, eu posso fazer esse conduzimento tanto da necessidade básica quanto da emoção primária, visando um objetivo nobre. É por esse motivo que, por exemplo, se a gente pega o estado de humor, ele já é a somatória de sentimento, que é emoção mais elemento cognitivo. Na linguagem química, é substância composta por diversas moléculas, tal como aço, óleo, madeira. É nesse sentido que, quando a gente considera os nossos sentimentos, eles vão ser moléculas que vão trazer mistura de emoções, agregados às lembranças que eu tenho nessa vilegiatura, ao local atual em que eu trabalho, à convivência familiar que tenho. Então, uma série de aspectos associados trarão o sentimento que, em si, demorando dentro de mim por um tempo, vai acabar virando um estado de humor. Então, quando a gente fala em emoção primária, a gente tem medo, antecipação, raiva, repulsa, que tem a ver aí com aversão, desafinidade, desafeto, tristeza, solidão, ligada a engajamento, participação. E temos também confiança, surpresa, empatia, atração, ligada à simpatia, afeto, afinidade, alegria, estima, ligada a sábica, relevância, visibilidade. Nesse sentido que a emoção, ela vai fazer parte do nosso areal interno, mas eu posso, pela minha vontade, fazer a regulação, a equalização e o ajuste fino dessas emoções, de maneira que eu consiga me manter equilibrada e otimizar a maneira como eu lido com o que acontece, dentro de mim e fora. É por esse motivo que, se um indivíduo ele se percebe, por exemplo, no medo, que o está paralisando, ele precisa acionar os mecanismos regulatórios dessa emoção. É nesse sentido que o aspecto da maneira como nós vamos lidar com o nosso interior vai interferir de maneira decisiva para a maneira como atuaremos.
atenderemos ao nosso propósito. É nesse sentido que quando a gente fala de tormentos fenomélicos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, para reconquistar sua saúde e seu equilíbrio. Teleguiado pelo invisível adversário, ele experimenta desconforto que deriva do medo lhe infligido, adotando uma conduta doentia e estranha. De idêntica maneira, ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto muito importante, ou de uma programação qualquer que apresenta relevância, onde cansaço, a não renovação do entusiasmo, desencadeia medo de não ser bem-sucedido e se passa a adotar essa postura desastrosa. Então, ela vai trazer aqui no subsequente diferentes manifestações do medo. Então, embora inconsciente, o medo da morte ele predomina na nossa natureza, como se traduzisse um pavor do aniquilamento da vida. Como uma moça houvera comentado que ela teve uma alteração de pressão, foi levada para o hospital e ali ela precisou ficar internada um tempo para fazer um atendimento adequado. E ela entrou numa crise de pânico, de imaginar o desencarne. E ela conta que ela costuma ter essas crises de pânico quando ela se percebe em risco de vir a desencarnar. E ela traz como real o medo, o pânico de sair do corpo, tendo aí o fenômeno de cerro, em que ela vai demandar o além por aquilo que ela vai encontrar do lado de lá. O Chico, certa vez, disse que a pessoa que tem esse pânico importante da morte, ela tem lembranças de desencarnações transatas em que no astral ela viveu situações constrangedoras e terrificantes. Como nós viemos de situações muito difíceis no pregresso, visto que ontem é que nós despertamos para o elevado e trazemos mais lembranças do nosso primitivismo e barbárie do que de elevação, nós vamos encontrar nos nossos refolhos inconscienciais experiências difíceis de desencarne e no astral. Porque, dependendo da maneira como eu desencarno, eu vou para uma região do astral afim àquele estado alterado e inferior em que eu me demoro, locupleto, e ali acontece contato com símiles e amplificações, sinergias. Então, nós trazemos lembranças inconscienciais difíceis de desencarne e de permanência no astral, que pode desencadear medos mórbidos, pânicos e ansiedades doentias pela vislumbração do desencarne. Então, ela contava que é real a experiência do terror que se apodera dela quando ela divisa que possa vir a desencarnar. Então, ela contava que estava colocando isso em oração, fazendo terapia, até porque, considerando os nossos transtornos, o espiritual, a utilidade, a terapia, o psiquiatra vão ser frentes que, ao usarmos, vai nos ajudar a fazer frente. E acaba que vai trazer aqui também medos como perda de objeto valioso ou de grande estima, perda de emprego, de afeição compensadora, de amar, de confiança nos demais. Ela vai trazer também medo de pessoa, de populacho, de desconhecido, de escuro, de altura, de inseto, de animal,
que são condutas fóbicas, sendo tragos como desafios perturbadores, que realmente o indivíduo tomado daquele medo, ele é paralisado, ele não consegue continuar uma ação numa direção bonosa. Porque eu posso, mesmo diante de um escorpião, que é um animal invertebrado agressivo, que se aproxima e pode me picar e trazer um veneno, mesmo na situação de risco, continuar agindo para afastar esse animal do local em que eu estou, para tentar uma forma de isolá-lo. Mas se eu sinto um medo que me paralisa, eu fico escrava daquela emoção naquele momento. Eu não consigo agir para resolver o que ocorra. É por isso que quando chega nessa situação, já vai ser uma conduta fóbica, porque eu fico algemado ao sentimento que me toma, que vão ser trago aí como essas perturbações que nos testam. E também ela vai trazer o medo de sofrer, de morrer, de adoecer, conforme faláramos. Então, se o indivíduo cultiva esse sentimento, pode virar, então, um estado de humor, e a existência vai se tornando um sofrimento contínuo, que é uma reviviscência do que o indivíduo muito teme. É nesse sentido que o amor vai ser o grande eliminador de qualquer expressão de inquietação e receio, porque ele oferece uma resistência moral para os nossos enfrentamentos. Quando a gente transita num corpo de constituição molecular que se altera a cada pentelésimo, no qual mudanças processam-se em contínuo, não há como adquirir-se estrutura de permanência, exceto quando o self assume comando consciente da função orgânica que é da sua égide conduzir. Então, o self precisa tomar essa rédea, e é ele que vai conseguir fazer esses ajustes finos das nossas engrenagens emotivas mentais. Porque eu posso, em equalizações, em ajustes, em consertos, fazer a adequação e o direcionamento para aquilo que acontece dentro de mim. Que é quando eu, por um feixe de pensamento em dada direção, sustento a minha vontade. Daí eu não serei paralisada por um medo que me acomete, mas eu consigo fazer uma escolha positiva diante disso, validadora, que vai me trazer uma experiência de aprendizado, de avanço moral. Então ela vai trazer que mesmo referente aos automatismos fisiológicos, psicológicos, que independem da vontade aparentemente, essa exerce tal predomínio na organização celular que, bem direcionada, gera novo condicionamento sobre os quais se pode estruturar hábito de bem-estar e saúde. Então acaba que nós podemos, com um condicionamento bom, substituir um condicionamento ruim. Porque um hábito que eu adquiro positivo, ele acaba por afastar do meu mapa psíquico um hábito negativo. E é a maneira eficaz da gente realizar esse processo, porque não adianta eu apenas rechaçar o hábito negativo, eu preciso criar um positivo para colocar no lugar, fazer uma substituição de conduta, de pensamento, de sentimento. A mente invigilante, indisciplinada, que não se habilite à planificação profunda de autossignificado em torno dos ideais de conhecimento, investigação científica, solidariedade humana, cultiva pavor que se lhe transforma em paisagem de apresentação masoquista.
Por isso é urgente a disciplina que Emmanuel vai trazer funcionando como fator decisivo. E a vigilância que Jesus nos traz como a pedra basilar do nosso movimento de modificação de hábitos e de posturas mentais. Quando eu olho, vigio e oro. Então, caso eu não opte por esse caminho redentor, eu vou perdendo excelentes oportunidades de viver integralmente o movimento da minha trajetória com suas dádivas. E o receio do que possa acontecer no porvir acaba que me impede de ir em busca, de viver o melhor que posso oferecer. É nesse sentido que as conjunturas nas quais manifesta diversos fenômenos da vida definem profundidade, valor que se lhe atribui, efeito que fica. No caleidoscópio de mudança emocional biológica, cada ocorrência expressa-se muito própria, e é nesse sentido que nós somos aí chamados a sair da ilusão. Se eu fantasiar a vida como uma viagem sem incidente, nem acidente, isso é irreal, utópico. O próprio ato de viver é inseguro, é arriscado. E é nesse sentido que vai ser firmado em processo desafiador do organismo. Porque nós não viemos para a Terra para ter proteção, para ter segurança. Nós viemos para nos desafiarmos e nos aperfeiçoarmos moralmente. É por isso que na execução do programa de cada qual, todos tropeçam, sofrem sucesso, decepção, que são hábeis mestres no ensino dos mais eficientes meios para alcançar metas a que nos propusermos. Nada é fácil, mas são recursos de aprendizagem, de evolução que nós necessitamos, porque o nosso estágio evolutivo pede o desafio. Se eu não encontrar o obstáculo, o problema, o teste, eu não aprimoro os meus implementos internos, eu acomodo. Existe um estágio de angelitude que já não é necessário. O anjo encontrar um desafio para ele se burilar. O nosso estágio é necessário. A dificuldade, a insegurança, a desestabilização, para que eu vá em busca de autoaprimoramentos. Senão eu caio na inércia, no comodismo, no desperdício de tempo, de energia, de trabalho. Então, a lei do progresso ela é inexorável, funciona indefectíveis leis morais que vão nos nortear os destinos. Por isso que eu posso parar o meu processo evolutivo, não retroage, mas chegará o sol de um momento em que eu serei compulsada a prosseguir, porque uma expiação me alcançará para que eu, naquele movimento de pena imposta, passando pelos estágios de arrependimento, resgate e cura, que vai forjar em mim compaixão, eu faça a reabilitação perante a lei de causa e efeito e perante a minha consciência da minha omissão, da minha inércia. É nesse sentido que o medo vai se ocultar na fantasia de tudo muito fácil, sem lágrimas, sem suor, nem luta, nem sofrimento, gerando incertezas em torno do ato de existir. Se o indivíduo não supera essas facetas de comportamento, podem se enumerar outros medos, quais os de falar em público, de solidão, de se comunicar com pessoas desconhecidas. Esses medos são traiçoeiros e perversos, porque vão amontoando uns sobre os outros, cada vez mais difíceis e complexos de solucionar, caso não sejam enfrentados desde as primeiras manifestações. É por isso que se a gente for na base daquele movimento e tirar essa raiz daninha que está querendo infiltrar, facilita. Se eu deixar como que está para ver como é que fica, essa erva daninha ela vai tendo uma proliferação da raiz e vai ficando mais difícil. Todos têm objetivos e planos de felicidade com medo em sombra e dificulta concretizar
Por isso, somos convocados a enfrentá-lo enquanto é possível realizar esses projetos, porque vai só um momento em que os recursos disponíveis de saúde, de instância, de tempo, não mais existirão, porque existe um tempo para nós aqui na Terra. E é curioso porque quando eu vou em busca do meu propósito nobre, acaba que chega um momento em que, ao soar minha partida, eu vou em paz, porque eu percebo que realizei aquilo que estava ao meu alcance. Quando a gente chega nesse momento, é porque nós conseguimos fazer um processo de encontro e de domínio conosco mesmo e de autoaprimoramento, em que a gente não se acomoda as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, mas nos desafiamos ao aprimoramento. Até porque, diante de uma realização que eu me proponha a fazer, isso vai significar que precisarei buscar de maneira constante, consistente, um modo melhor de realizar, aperfeiçoar, e eu preciso treinar o meu cérebro para isso. Um dos aspectos que nos ajuda muito nisso é a adaptabilidade, flexibilidade, maleabilidade, onde em meia mudança eu uso o acessório para priorizar o essencial. Um outro aspecto que vai nos auxiliar nesse processo é o bom humor, para lidar com a nossa distorção, a nossa distração, a nossa falha. Porque quanto mais eu conseguir realizar o meu dever com a consciência limpa, reta, nobre, num mínimo de tempo e usando o mínimo de recursos, significa que eu estou aprimorando meu processo. É nesse sentido que o aspecto da nossa postura diante de nós mesmos, de leveza, de acolhimento, de amor, perdão, de poder rir de nós mesmos, das nossas vulnerabilidades, das nossas dificuldades, isso dá um tempero flexível que nos ajuda a ir em busca do aprimoramento da nossa engrenagem. E é nesse sentido que vai nos permitindo os movimentos de erradicação das nossas emoções descontroladas e que acabam levando atitudes nefandas. Então, o indivíduo ele pode sentir raiva, mas se ele tem a conduta de dar um murro em alguém, significa que ele está dominado por essa emoção. Antes de que essa emoção o domine, ele pode, pela sua vontade, tomar o controle da raiva. E nesse sentido, ele não irá se movimentar contra alguém, porque ele terá conseguido a vitória sobre si mesmo, o direcionamento, que passa por decisão, por vontade, por disciplina, por mudança de hábito, que é quando eu alinho o meu desejo à minha vontade, que se torna firme, ardente, de acertar, de melhorar. Por isso que ela vai trazer que a coragem de manter contato com os próprios medos é terapêutico, valioso para erradicá-lo, ou pelo menos para sua administração psicológica. Graças ao medo, nós aprenderemos como fazer algo, o que realmente desejamos fazer, para que realizarmos. É nesse sentido que, enquanto não se apresentar como transtorno patológico, que necessite de psicoterapia ou terapia química, muitos recursos vão estar ao alcance de quem deseja libertar-se disso. E é nesse sentido que a consciência de que sou portadora do medo e estou disposto a enfrentar
essa manifestação e nuance apresenta-se como um passo inicial de resultado excelente. Então, se eu percebo isso em mim e eu estou desejosa de fazer o tratamento disso, já é um passo adiante. O prosseguimento dessa atitude confiante a favor da própria liberação auxilia na conquista de espaço mental, substituindo ele por novos cometimentos e por aspirações edificantes, que vão se opor àquela paralisação medrosa. Então a gente vai fazendo essa ventilação. A vitória sobre qualquer conflito resulta de um esforço contínuo e ingente, que o indivíduo se propõe com intrepidez e decisão, porque só é fácil descer. Subir exige perseverança, esforço, constância, suor, disciplina. Se eu deixo por conta de mim, eu vou piorando. A minha sombra vai tendo espaço, minhas emoções vão descontrolando, vão me dominando. O meu pensamento fica devaneio. Eu acabo tendo sentimentos inferiores, que vão tendo a sua intensificação e vira transtorno de humor. E a isso já vão ter locupletado obsessões que vão agravando. Por isso que eu preciso, por esforço contínuo e ingente, como ela traz aqui, fazer a oposição àquilo em mim que está desregulado com decisão e coragem. Porque eu posso, pela minha vontade, descobrir como produzir elementos de autocomando. Eu acabo que vou fazendo esse forjamento, em que eu vou elaborando maneiras de me dominar, de me conhecer, de ver as qualidades que eu tenho, que eu posso usar para poder fazer frente às minhas fraquezas, de substituir conteúdos mentais negativos por conteúdos positivos, onde eu possa ir forjando sentimentos de resiliência, longanimidade, renúncia, perdão. E ela vai trazer que mesmo quando superamos o medo, isso não vai significar sua eliminação absoluta e total, porque novas situações vão me exigir vigilância e precaução, que se apresentarão em forma de temor, porque o processo de vigilância é constante. Nós podemos ser pegos de assalto a todo momento. E é por isso que o aspecto da vigilância e da oração, ao nos acompanhar, vai nos equipando de recursos para lidar com o imprevisto, com o imprevisível, com aquilo que nos tenta, que nos provoca, que nos perturba. Porque aí eu vou tendo recurso psíquico para poder fazer frente a isso. Porque se eu deixar por conta de mim, eu vou como uma folha ao vento. Como uma moça comentava que ela, no desdobramento do sono, tinha a sensação de que um espírito obsessor arrastava ela pela casa. E ela, então, num dado momento, vai para debaixo da cama, tentando fugir daquela ação obsessiva, mas é uma lembrança vaga que ela tem ao acordar, de algo que ela viveu no desdobramento do sono. Porque a experiência de interação com outros espíritos, ela vai acontecer. Na nossa esfera, desencarnados e encarnados atuam o tempo todo e a gente se acotovela. Por isso que ninguém está sozinho. Como Paulo paragrafou, nós estamos sendo vigiados por uma nuvem de testemunhas. Que se eu nutro sentimentos inferiores, vai ser uma nuvem de testemunha do mesmo porte. Por esse motivo que a experiência de sitiamento e arrastamento por forças inferiores, ela vai acontecer. Mas eu tenho, pela minha vontade, o poder de resistir, de fazer frente.
Por isso que, quando nós alicerçamos os bons resultados já conseguidos, a tentativa nova vai ser muito mais fácil do que a inicial, que é o aspecto de quando o indivíduo ele olha para a sua trajetória e sente paz. Se chegasse esse momento de ir embora, poderia ir tranquilo, que é uma sensação em relação àquilo que a gente viveu, que a gente deixou, que vai nos emular a nos superarmos ainda mais, que é o que ela traz nesse recorte. O bom resultado que eu tenha conseguido me emula e facilita uma nova tentativa na proposta elevada. A grande terapia para todo tipo de medo é o amor a si mesmo, ao próximo, a Deus. É nesse sentido que, quando a gente considera a utilidade do existir e o que a vida espera de cada qual, desde que todos somente esperam da vida a sua contribuição, mas eu vou deixando de olhar para mim, em que eu venço o meu ego, o meu self tomando o comando, me faz olhar para fora, para a necessidade do meu lado. E é aí que a gente vai fazendo a talhação dessa maturidade moral. É por esse motivo que, quando o indivíduo ele faz essa galgação, ele vai experimentar a alegria de servir. E quanto isso nos harmoniza, porque pesquisas mostram que o indivíduo que faz o bem é o primeiro e o mais beneficiado. É nesse sentido que, nessa doação e raciocínio, vai se expressar o amor ao outrem, mediante o qual a vida adquire sentido. O relacionamento vitaliza, por centrado no interesse, pelo bem-estar de outrem. A gente vai irradiar ternura e bondade em benefício do outro, sem o propósito negocista de câmbio compensativo. A gente sai dessa troca infante e adentra o espectral da doação. E Jesus, quando ele traz para nós, para darmos de graça o que de graça recebermos, é porque ele sabia que esse é o único caminho para a gente conseguir ir nos harmonizando, encontrando o lugar da gratidão, de podermos ir levificando a nossa consciência. Por isso que esse intercâmbio que nos une leva a afeição pela natureza, por toda forma viva ou não, como São Francisco de Assis, que chamava a lua de irmã, a água, a terra, o sol. Mesmo aquelas estruturas não vivas, ele enxergava como irmão, pelo estágio desse espírito que conseguia ver e viver esse excelente amor a Deus, no esforço de tudo preservar. Alguns psicólogos e psiquiatras mais audaciosos reduziram todas as emoções humanas ao amor e medo. Mas quando a gente considera o amar, isso vai nos enriquecer de coragem, embora não evite os enfrentamentos em face dos impulsos edificantes que do amor emanam, porque nós continuaremos a viver desafios. Se a gente pega a caminhada de Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia por excelência, ele, enquanto caminhou o seu perlustre pela terra, foi gratificado e perseguido. E, diante disso, ele responde com devotamento e mais serviço edificante. É nesse sentido que, diante de curas que ele realizava, ele recebia ingratidão. Em vários recortes do Evangelho, escriba, fariseu, doutor da lei,
pegava em pedra para atirar nele, tentavam avançar em cima dele para poder prendê-lo, iam sobre ele para esbofeteá-lo e ele desviava da multidão e saía para outro local. Então ele viveu esse aspecto de uma trajetória leal ao bem e por isso aqueles que seguem após ele vivem também. Mas esses enfrentamentos são impulsos edificantes, que vão permitindo a gente fomentar novas edificações mentais, morais. A solidariedade abre o braço fraterno em favor de outrem, experimenta a valiosa fortuna de amar-se, desmascara a artimanha do medo que nos distancia da emoção felicitadora, que é amar. Então a gente converte desilusão e esperança nova em sucesso, em uma positiva experiência. Os medos se tornarão várias vezes, isso é útil, porque fortalecido o indivíduo vai ter mais sabedoria e decisão para os enfrentar, superando-os por completo. Por isso que cada qual decidirá entre medo ou amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço de emoção. É nesse sentido que pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si próprio, preferindo a dúvida mesquinha. É nesse sentido que ir ao encontro da nossa missão é uma atitude intrépida, esperando por nós. Porque no lugar da nossa missão, do nosso objetivo existencial, é que nós poderemos ter contato com o nosso potencial e fazer a fomentação na direção de atender ao dever, para que nós não negligenciemos o trabalho que nos compete, o dever. Quando a gente constata a insuficiência de recurso que coroe o êxito a partir do esforço envidado, a gente adquire o exato conhecimento de onde se encontra a falha ou carência. Então a gente pode e deve voltar ao tentame com carga nova de que não se dispunha antes. Considerando a possibilidade de alguns medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico tão elevado que o opositor perde contato com a vítima. Em face de essa erguer-se em superior onda vibratória, em cuja não consegue ser alcançada pelo espiritual perseguidor. É nesse sentido que ela vai trazer a importância da oração, visto que a ação espiritual pode insuflar o medo em alguém, como a tristeza, a raiva, o rancor e todo o cortejo de emoções que podem, em se demorando dentro de nós e acabar tendo extravasamento, nos levar a cair em sentimentos mórbidos. Então, se a gente pega, por exemplo, a tristeza, o indivíduo que sente uma angústia, uma aflição, uma tristeza e permite que isso vá se demorando dentro dele, isso pode virar um sentimento depressivo que vai acabar desaguando num transtorno depressivo. É por esse motivo que o momento em que eu esteja com uma tendência para a tristeza, eu já tenho que cortar, substituindo por pensamentos positivos e por uma postura de gratidão perante a vida, olhando para aquilo que de positivo me acontece, pela dádiva de acordar mais uma manhã, para dar prosseguimento ao meu tentame existencial, visto que, se eu vou dando guarida para a tristeza, o adversário desencarnado, ele acaba se conectando comigo, seja por estar em faixa símile,
ou porque ele se demora numa vindita, num ciúme, numa inveja, e acaba que usa aquela emoção de tristeza em que eu me permito demorar nela para intensificar isso dentro de mim. E aí o indivíduo, sob uma ação obsessiva, ele pode cair no estado depressivo, que vai amplificando. É mais fácil, no início da tristeza, eu já tratar isso, não dar espaço para a sua amplificação, porque depois vai ganhando enraizamento. Nesse sentido que quando eu me harmonizo no clima psíquico da oração terapia, eu me ergo em onda vibratória elevada. E o perseguidor espiritual não me alcança. É por isso que eu consigo retempero, que vai me equipar com possibilidades novas para os enfrentamentos da minha tristeza, da raiva e de outras emoções que possam se demorar dentro de mim. Nessa faixa de psiquismo nutriente poderoso, auriremos vitalidade e resistência para vencer baliza e nos vitalizaremos de forças para voos mais audaciosos, mais altos. Porque à medida que a gente vai fazendo essa equipação, se descerra um novo degrau. E que acaba que vem na pauta do esforço do indivíduo. Porque quando eu faço um movimento de automelhoramento, a vida me devolve esse suor, esse sangue. Por isso que a questão do intercâmbio nosso com a vida é iniludível. Eu vou colher de acordo com a minha obra. Em sendo assim, se eu estou espalhando por onde eu passo a esperança, a bondade, a fé, eu vou colhendo isso como uma resposta da vida que vai me trazendo novos ferramentais para o próximo passo. Nesse sentido que a gente precisa atentar para aquilo que a gente está oferecendo para a vida. Visto que ela não doa, não empresta, não se apieda, não se comove da nossa situação. Ela apenas nos devolve aquilo que a gente oferece para ela. A vida nos espelha. Então, se eu amo a vida, ela me ama. Se eu sou grata à vida, ela me agradece. Se eu estarjo complacência, ela é complacente comigo. Assim, de acordo com aquilo que eu semeio, a vida vai me devolver. Por isso que, quando a gente considera um momento de equívoco, em vez de uma reação de raiva pelo deslize, nos nutramos de compaixão pelo erro que cometermos, considerando-se o nosso estágio de humanidade e hajamos. Evitando uma postura intransigente de não se desculpar pelo feito infeliz, pela ação transtornada. Até porque nós aqui na Terra vamos errar. E isso tem a ver com a nossa vulnerabilidade, que a partir da vivência que a gente vai encontrando versões melhores de nós mesmos. Por esse motivo que não é o que acontece, é como eu lido com isso. Considerando a terapia do amor em relação ao medo, quanto mais amamos, mais amor teremos a oferecer. Mediante a compaixão,
que é urdida na expiação, o medo dilui. O ser humano se torna mais saudável e mais digno. Graças a esse sentimento que se expande na pauta em que se ama, o ser enriquece, engrandece vida e envolve-se em paz. Nesse sentido que os aspectos ligados a vencer o medo vai dar um testemunho para que outrem realize isso. E é nessa convivência saudável que receberemos estímulos para avançar. Seremos encorajados em favor de novos tentames no progresso e fortalecidos na autoestima. E vai trazer que o aspecto da nossa trajetória na Terra é um convite ao apanágio da renúncia, dos santos e heróis que lograram vencer a própria humanidade. Nesse sentido que, do momento que nós vamos fazendo essa vitória em relação às nossas misérias, a gente logra um degrau acima e perceberemos que o outro pode estar sob a injunção de uma timidez, de um medo mórbido, de um constrangimento que ele precisa superar para ir para um trabalho. E é nesse sentido que nós estamos numa realidade de acidentes de todo porte. Seja a questão de bala perdida, automobilismo, na natureza. Então, a imprevisibilidade do impositivo humano e fragilidade do organismo faz parte da nossa caminhada. E se nós percebermos que de um momento para o outro alguém pode, pegando uma virose, vir a desencarnar, como a gente teve no período da Covid, que muitos, tendo o adoecimento pelo vírus da Covid, veio a desencarnar. Temos aí o aspecto de pacientes que, mesmo em deplorável estado, vão sobreviver por um tempo longo, às vezes piano, e decompondo-se ali naquele leito. Mas o espírito estará amealhando experiência. Por esse motivo que será uma experiência de fortalecimento, onde vamos aurindo vitalidade, resistência e nos preparando para um voo mais alto. Do momento que nós conseguirmos ter essa atitude de compaixão conosco mesmo, isso vai facilitar a nossa atitude com outrem. Do momento que a gente vive uma expiação de maneira próspera, acaba que eu vou ter essa audição de compaixão e na provação eu vou me fortalecer em sobriedade. Na atuação da minha missão, eu me torno uma pessoa mais grata, que vai trazer aí os aspectos relacionados a essa realidade. É por esse motivo que, quando a gente considera uma pessoa morosa e frágil, ela consegue superar a situação desastrosa com uma fé e coragem surpreendentes.
enquanto outra, considerada forte existência, pode baquear perante sucessos de pequena monta. É nesse sentido que a forma como eu lido é que é o diferencial. Teve uma experiência com o Gandhi em que ele ia promover uma passeata pacífica para uma situação local ali na Índia, que é o país em que ele vivia, e acabou que um grupo de trabalhadores houvera combinado fazer uma manifestação na mesma hora. E Gandhi, ao ficar sabendo disso, ele tinha proposto mudar o horário da manifestação pacífica que ele tinha organizado. E acaba que ele foi até o superior ali do país ao qual ele ia endereçar aquela manifestação para explicar que ele ia marcar a passeata dele para um outro momento para não sobrecarregar aquela autoridade. Isso traz um momento em que um espírito da elevação de Gandhi nos mostra que mesmo quando a gente vai fazer um movimento para melhoria da condição de um populacho local, eu posso fazer isso de maneira pacífica, de maneira harmônica, tentando um diálogo conciliador. Isso acontece também quando a gente está diante de alguma situação em que duas pessoas estejam em conflito, porque nós não vamos nos omitir perante uma situação em que eu posso auxiliar para pacificar. Mas também nós não iremos aplaudir a briga, o vocifero. Nesse sentido que quando eu estou diante de duas pessoas que estão iniciando um duelo verbal, eu serei aquela que com uma palavra, um testemunho, uma ação, vou fazer o afastamento daquela possibilidade de litígio que está acontecendo ali. É nesse sentido que, como Gandhi fez, percebendo que duas manifestações ao mesmo tempo podia virar um momento de litígio para aquela autoridade. Então ele optou mudar o horário que ele tinha marcado, então mostra a adaptabilidade dele, que mexeu em aspecto acessório para fortalecer o essencial, que era a pacificação que ele almejava. Porque eu posso fazer uma proposta nobre e mudar o rumo de uma conversa que está virando briga de modo pacífico. Até porque se eu uso de violência para tentar impedir uma violência que está acontecendo diante de mim, eu estou sendo tão violenta quanto. E o meio não vai justificar o fim, nem o fim o meio, nem o início o fim. É nesse sentido que se eu intento fazer uma briga parar de acontecer, eu preciso usar de um meio pacífico para levar a pacificação daquele ambiente. É nesse sentido que, quando a gente vai fazendo esse controle da nossa emoção, a gente vai conseguindo usar da nossa vontade para agir positivamente no mundo. Porque aí a gente consegue regulação fina, sutil, mas decisiva. Que não é tanto o sentimento pelo sentimento, mas é a minha atitude mental no meu autocomando, que vai trazer o diferencial.
Nesse sentido que a Joana ela traz para nós aqui esses aspectos que vão nos dizer que, por exemplo, um indivíduo que está assinalado pela timidez, ele tem uma tendência natural para alienação ao convívio social. Ele se isola e rumina pensamento pessimista em relação a si próprio, ao outro. Também pode transformar o sentimento em raiva mal contida, que empurra para pavor imprevisível. É nesse sentido que, se o indivíduo aguarda concretizar algo ambicionado, é natural que ocorra dúvida, forma de medo da sua não viabilidade. Alguém se afeiçoa a outrem, tem medo de não ser correspondido, em face da instabilidade, do fenômeno existencial, o medo vai ocupar destaque, assim como ocorre com outros sentimentos. Mas se extrapolar, gerando situação conflitiva, vai dar larga à imaginação atormentada, vai propiciar sudorese, arritmia cardíaca, ansiedade, identificando de imediato um pavor que assoma, ameaça a estabilidade emocional. Então, ela vai trazer para nós que quando a gente faz a racionalização, a gente inutiliza a procedência do medo, porque constatamos que tem origem maior na imaginação receosa e não em fator real, de desequilíbrio, de nos prevenir do perigo. Por esse motivo que ela vai trazer o aspecto do transtorno de comportamento que vai ser agravado pela aceitação natural do paciente, que aumenta em face da sua insegurança emocional. Isso, ao desembocar em transtorno depressivo grave, síndrome do pânico, vai dificultando tratar. E na nossa impotência perante o fenômeno da natureza e a quase indiferença de autoridade do orbe em relação aos seus governados, também gera medo de cada qual se aproxima a vítima, fazendo refugiação no silêncio, no temor que ameaçador assalta. Por esse motivo que nós, ao tomarmos a rédea do nosso movimento, vamos fazer avanço. E em meio às emoções que seja impede nosso repouso, faz desencadeamento de imaginação receosa, e mesmo quando apoiado em ocorrência real, pode se tornar insuportável, isso vai significar que pela vigilância, pela prece, a gente vai conseguindo fazer uma proposta diferente. As emoções, elas servem para estabelecer nossa posição em relação ao ambiente, puxa-nos em direção a certas pessoas, ações, objetos, ideias e nos afasta de outros. Quando surge uma ameaça a uma necessidade básica, experimentamos algo relacionado à dor, que são emoções simpáticas. Quando surge algo que atenda a uma necessidade básica, experimentaremos algo relacionado ao prazer, que é uma emoção parasimpática. Nesse sentido que o aspecto de uma necessidade básica de segurança, que vai estar ligado à defesa, que vai estar aí trazendo a variedade, que é a adaptação. O domínio, que é conquista, aquisição, incorporação, controle e compartilhamento, estará ligado à interação, relação interpessoal, afeto, desafeto, desafinidade e afinidade. Onde a gente vai entre uma necessidade básica contrapondo outra, que vai fazendo o equilíbrio. Então, necessidade básica de segurança que eu trago, vai
contrapor a necessidade de variedade, de me adaptar a um ambiente que eu tiver, de ser mais maleável, de ser flexível. Na necessidade básica de satisfação, fruição, processamento, prazer, contrapõe conexão social, socialização, reconhecimento. E na necessidade básica de dominar, que tem a ver com incorporação, compartilhamento, conquista, a necessidade básica de interagir. Então, vai mostrando que eu posso, de posse dos meus aspectos, fazer um controle, um gerenciamento disso. Por isso que se o indivíduo tiver dificuldade de identificar seus estados de humor, ele pode prestar atenção no seu organismo. Então, um ombro rígido pode ser sinal de que ele está com medo ou irritado. Sentir peso orgânicos pode significar que ele está deprimido ou desapontado. A identificação de reação física dá pista de qual estado de humor o indivíduo experimenta. Até pela interconexão que acontece. Em sendo assim, um segundo modo de identificar nossos estados de humor é a atenção. Se a gente conseguir notar 3 estados de humor diferentes no mesmo dia, ou se podemos escolher alguns dos estados de humor em que, ao analisarmos em nós próprios, anotamos, isso vai nos dar a condição de conhecer melhor nossos estados. Outra estratégia é identificar uma situação recente em que tivemos uma reação emocional intensa e marcar como um estado de humor que nós experimentamos. E nesse sentido que isso vai trazer o aspecto da escala de intensidade, que vai de extremo, intenso, moderado, leve, incipiente, e que mostra que a regulagem ela pode ser feita e será o caminho para fazer a equilibração da nossa situação. A emoção ela vai estabelecer nossa posição e localização nos ambientes em que estivermos, nos puxa em direção a certa circunstância, objeto, pessoa. Também há grupos, ideias e comportamentos, como também nos afasta de certas pessoas, circunstância, objeto, grupo, comportamento. Então, isso significa a direção que eu dou para a emoção. Por outro lado, essa mesma emoção vai variar em graus de intensidade, gradativamente vai passar de incipiente a leve, moderado, intenso e extremo. Esse é o componente intensidade da emoção. Por isso que quando a gente conjuga os elementos direção e intensidade, a gente confere um caráter único e pessoal da expressão da emoção, que acaba por se tornar um hábito emocional. A emoção se conjuga e se amplia, torna-se sentimento complexo e personalizado. Da mesma forma, a expressão de sentimento acaba por se tornar um ato de sentimento. A somatória desses componentes vão gerar os estados de humor, que pode ser funcional ou disfuncional. Por fim, a expressão continuada dos estados de humor acaba por se tornar hábito do humor. Por isso que o estado de humor ele respeita a mesma lógica de direção e sentido. Cada emoção primária é como a nascente de um rio, que ao longo de seu trajeto incorpora elementos e se torna caudaloso, até transformar em estado de humor, em que vai acontecer uma gradação. Por isso que nós é que daremos a direção que vai fazer a determinação
da expressão do que vai acontecendo. Nesse sentido, que na Classificação Estatística Internacional de Doença, da OMS, os transtornos de dimensão afetiva são chamados transtornos do humor ou do afeto, como transtorno de ansiedade, depressão. Na cartilha Prompt Mental Health, 2005, descreve a saúde mental e a felicidade como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo realiza seu potencial próprio, aprende a lidar com o estresse normal da vida e trabalha produtivamente, dando seu contributo para a comunidade na qual está inserido. E aqui no subsequente, vão ser trago 4 requisitos para a saúde mental: felicidade, que é a oscilação equilibrada de afeto, realização do potencial pessoal, adaptabilidade ao estresse normal, trabalho produtivo e socialmente próspero. É nesse sentido que a oscilação equilibrada do afeto traz a saúde do balanço, o equilíbrio do afeto negativo e positivo, equilíbrio emocional. A saúde mental representa oscilação de afeto positivo, seguro, feliz, calmo, relaxado, alegre, entusiasmado, e do afeto negativo, confuso, triste, tenso, nervoso, com medo, assustado. Na realização do potencial pessoal, vai ser trago o propósito. Nós possuímos 10 potenciais da alma que precisam ser aprimorados, concretizados em nossa existência. Ao compreendermos possuir uma configuração singular e um destino único, colaboramos para expressar nosso propósito. Na adaptabilidade ao estresse normal, vai trazer o estresse como uma resposta fisiológica do organismo aos desafios naturais do viver. Até certo ponto é saudável, protetivo, nos preparando para lidar com situações desafiadoras presentes em qualquer vida terrícola humana. Portanto, ao sabermos lidar com o estresse e sabermos modulá-lo, teremos habilidades básicas de saúde psíquica. E o trabalho produtivo e socialmente próspero, que é a prosperidade social, ele vai trazer a abelha que suga néctar, fabrica mel, do qual não se alimenta. A árvore recebe adubo e a água devolve o saboroso fruto do qual não se nutre. Cada ser vivo absorve certa percentagem de elemento do meio que lhe é próprio e vai devolver utilidade e recurso transformado para o bem social. Por esse motivo, o trabalho está na base da vida, mas não é atividade profissional exclusivamente. Tudo aquilo que devolvemos à vida, fruto do nosso esforço e sangue, do nosso amor, é trabalho. Em sendo assim, essa canalização para o bem é que vai, a partir da nossa utilidade, nos permitindo fazer essa distribuição nesse regime de doação, de renúncia, de abnegação, que nos permite ir deixando os frutos por onde a gente passa. E Jesus vai nos trazer dessa multiplicação de talento. 100 por 1, 200 por 1, 1000 por 1. Quando o indivíduo ele pega esse pacotão da sua habilidade, do seu talento e direciona pela sua vontade para o seu propósito e começa a pipocar os resultados positivos disso. Porque, por fim, quando soar o nosso momento de voltar para o astral, é a única coisa que nós vamos levar: o bem que tivermos feito.